Sejam todos bem-vindos ao canal Eletrotelecom. No vídeo de hoje vamos falar sobre componentes eletrônicos. Quais são os componentes básicos que você pode encontrar numa placa eletrônica, qual é a sua definição, constituição, princípio de funcionamento, algumas vantagens, algumas desvantagens e, por fim, algumas aplicações. Bom, primeiro nós temos que saber o que são componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos são a base de qualquer circuito eletrônico, isso está muito mais que claro. Estes são usados para controlar o fluxo de eletrões e realizar certas tarefas específicas, como por exemplo a amplificação, a retificação, filtragem e muito mais. A amplificação, vamos ver aqui o que tipo de componente faz este tipo de tarefa. Também vamos ver que tipo de componente faz essa tarefa que é da retificação. E por fim também veremos que tipo de componente faz a tarefa de filtragem. Outro componente muito importante é o transistor. O que é um transistor? Um transistor é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou chavear sinais elétricos. O transistor ele é a continuação do díodo. Vamos perceber porquê. Na constituição, este componente ele é composto por 3 camadas de material semicondutor. Percebemos que o díodo ele é composto por 2 camadas. Este transistor é composto por 3 camadas. As camadas podemos ter NPN ou podemos ter uma camada PNP. No díodo, nós só tínhamos 2 camadas, que é PN, né? Que é o positivo e o negativo. Então, aqui nós temos 3 camadas, que é o positivo, positivo, ou negativo, positivo, negativo. São essas camadas que nós podemos ter, chamado NPN ou PNP. Como é que funciona? O princípio de funcionamento de um transistor é simples. Ele controla, é como se fosse uma torneira, na verdade. É um exemplo muito simples. Uma torneira. Quando abres a torneira, tens a água a fluir. Aí chega um momento que percebe que teu balde já está a ficar cheio e desejas fechar. Ou percebe que a pressão é muito maior, começa a reduzir a pressão. Agora imagina o seguinte. No momento que reduzes a pressão através do cartucho, vamos ver o cartucho como se fosse a base do transistor, nesse caso. De onde vem a água, vamos chamar de coletor. Para onde vai a água, vamos chamar de emissor. Então percebe, se for já aumentar a pressão, o que vai acontecer? Terás ainda maior quantidade de água a sair. Mas se for já a diminuir, o que vai ter? Vai ter pouca quantidade de água. Com base nisso, acho que fica muito mais claro entender como é que um transistor funciona. Um transistor é como se fosse uma torneira. Ele tem uma base, e tem um coletor, e tem um emissor. A base controla o fluxo de corrente que passa do coletor para o emissor. Então, se temos uma corrente que vem do coletor, e você quer ter controle daquela corrente, queres garantir que a corrente seja reduzida, como é que tu faz? Vais reduzir a corrente que vai entrar na base. E tu vais reduzir a corrente que vai passar no coletor para o emissor. E se tu queres que a corrente que passe do coletor para o emissor aumente, você vai aumentar a corrente da base. Então é uma coisa com a torneira. Na torneira, nós aumentamos a pressão e diminuímos a pressão conforme a nossa vontade. Coloque isso em mente para saber como é que um transistor funciona. Um transistor funciona exatamente dessa forma. Ele controla o fluxo de corrente. Veja, o resistor que nós abordamos, ele faz o contrário, ele limita. Ele não controla, ele simplesmente limita. O díodo, ele só permite a passagem da corrente num único sentido. O capacitor, o capacitor ele armazena energia em forma de campo elétrico, para ser mais específico, em campo eletrostático. E estamos a ver agora um componente chamado transistor, que além de permitir a passagem da corrente, ele controla qual a quantidade de corrente que tem que passar. Interessante, não é? Muito interessante. É por isso que tem que entender a base. Tem que entender a base. A seguir, nós vamos perceber algumas vantagens e algumas desvantagens. Qual é a vantagem deste tipo de componente? Primeiro, alta eficiência em amplificação e comutação. Isso está muito claro. Com este tipo de componente, nós podemos ter uma alta eficiência. Em o quê? No processo de chaveamento, no processo de amplificação. Perceba que quando você aumenta a pressão da torneira, você está a amplificar. Isso chama-se amplificação. Está a aumentar o ganho. E se for reduzir o ganho, o que acontece? A pressão da água reduz.
E podes usar o transistor como uma chave. Uma chave liga e desliga de forma automática. Ele ligar para permitir que a corrente passe, ele desligar para permitir que a corrente não passe. Podemos usar para essa finalidade. Temos a outra vantagem, que é a questão do tamanho. Vamos encontrar em diversos tamanhos. Um tamanho reduzido, podemos encontrar um tamanho maior, né? Também temos os componentes SMD, diferentemente dos capacitores. Os capacitores são mais difíceis de reduzir o tamanho, mas o diodo e o transistor, eles são os componentes que você pode encontrar em diversos tamanhos. E também outra vantagem é o baixo consumo de energia. Os transistores, eles têm um baixo consumo de energia. Qual a desvantagem? Ou melhor, quais são algumas desvantagens? Algumas desvantagens podemos citar. Primeiro, sensibilidade à temperatura. Mas como? Vamos perceber o seguinte. O transistor, ele controla o fluxo de corrente através da base. E este tipo de controle, existem diversos tipos de polarizações que são usadas para nós configurarmos um transistor de modo que ele possa executar uma certa tarefa. E cada decisão que vais tomar, de que tipo de polarização vais usar, vai definir qual é a estabilidade desse tipo de polarização. E se no caso usar um tipo de polarização que não tem uma maior estabilidade, vais ter estes casos que estamos a referir agora, que é a sensibilidade à temperatura. Casos em que o ganho aumenta com o aumento da temperatura, o ganho reduz com o aumento da temperatura. Esses são casos de sensibilidade com a temperatura. É por isso que nós temos isso como desvantagem. Claro, isso não vai ser nenhuma vantagem. Isso é desvantagem. Isso chama-se instabilidade térmica. Algumas aplicações. Temos aplicação em amplificadores de áudio. Pode abrir qualquer um aparelho de som. Vai encontrar os transistores lá. Eles são aplicados. Porque nós sabemos que os transistores são esses responsáveis pela amplificação e também pelo chaveamento. Outra aplicação que é chaveamento de circuitos digitais, sabemos disso. Aquilo que estamos a dizer, pode usar o transistor como chave, liga, desliga. Em circuitos digitais, nós precisamos deste tipo de funcionalidade para temos que controlar os aparelhos de forma digital. Então, temos aqui outra aplicação que é regulador de tensão. Podemos usar o transistor para regular a tensão. Caso você esteja a construir uma fonte de alimentação, pode usar o transistor para regular a tensão. Não só para a fonte de alimentação, para vários casos. Se tu tens uma certa parte do teu projeto, do teu circuito, queres regular a tensão, vais usar o transistor.